Será que existe pobreza na Alemanha, a maior economia da Europa? Já adianto que ela não só existe, como está crescendo. Atualmente, 1 em cada 6 pessoas na Alemanha é considerada pobre. E a inflação, que desde 2020 só aumenta, promete arrastar mais gente. Mas o que é que define se uma pessoa é pobre ou não por aqui? Primeiro, vamos então definir o que é pobreza na Alemanha. É bem difícil, por isso nem vou falar tanto em números para não confundir ninguém. Também vou evitar comparações com dados do Brasil, porque não faria sentido. A ideia é falar mais da perspectiva da Alemanha e de quem vive aqui, que é o que vocês provavelmente têm curiosidade de saber. Bom, não se engane. Sim, na Alemanha a gente vê de tudo que remete a um conceito massificado de pobreza. Gente dormindo na rua, sem teto, gente revirando lixo à procura de comida ou de uma garrafa retornável, gente morando em periferias. Mas, para ser bem prático nesse nosso começo de conversa, eu vou direto ao ponto. Pobre é quem ganha menos de 60% da renda média nacional. Para uma pessoa solteira na Alemanha, isso significa menos de 1.150 euros mensais, já descontados os impostos, ou seja, menos de um salário mínimo. Para um casal com 2 filhos, o valor seria de 2.400 euros. Eu já falei logo da renda porque ela é o recorte mais básico que a gente consegue fazer da situação. Ela é que é o principal critério para definir se uma pessoa é pobre ou não. Afinal, com uma renda comprometida fica difícil acessar o mesmo padrão de vida dos que recebem mais. Só que a imagem da pobreza em si, num país tão rico, tem algumas outras nuances e a gente precisa falar delas. Pois bem, se a pessoa está ali com o orçamento contado, fazendo malabarismo, ela tem grandes chances de ser empurrada para a pobreza. É assim no Brasil, é assim aqui e em muitos outros cantos do mundo. Mas a pobreza na Alemanha é o que especialistas chamam de pobreza relativa. Ela não tem a ver com fome, violência, miséria ou doenças relacionadas à falta de saneamento básico. A pobreza aqui se apresenta de formas às vezes sutis, complicadas de enxergar na rotina. A existência de periferias, por exemplo, que eu mencionei, é um aspecto interessante a ser analisado. Tem periferias na Alemanha sim, elas só não chamam a atenção por causa de certas particularidades que o nosso olhar brasileiro busca. Não são morros com casas construídas de maneira irregular, sem infraestrutura básica, com estado ausente. Isso não existe na Alemanha. O que existem são algumas zonas com a mesma reputação das comunidades brasileiras e desafios sociais semelhantes, porém visual e estruturalmente mais organizadas. O nome em alemão para lugares assim é Problemstadtteil, Problemviertel, que poderíamos traduzir de forma livre para bairro problemático. Tem outros termos, mas a gente vai ficar só nesses. São locais com mais atenção da polícia por conta da criminalidade ligada às drogas e onde a moradia é mais barata. Por isso é onde reside, em geral, a maioria dos desempregados da cidade, gente que precisa de ajuda financeira do governo para sobreviver. Esse é outro aspecto. A Alemanha é conhecida por seu estado de bem-estar social, em que a imensa maioria das pessoas não fica desamparada na sarjeta. O mínimo o governo garante. Um benefício social conhecido aqui na Alemanha é o Hartz IV, que cobre despesas de subsistência de quem não tem trabalho ou não pode trabalhar e não conta com nenhuma renda. É importante a gente falar desses detalhes porque eles ajudam a gente a entender o que é a pobreza aqui, a pergunta que eu fiz no início do vídeo, e como ela pode ser medida. Mas a pobreza na Alemanha, a tal pobreza relativa em que não chega a faltar tudo, se resume a ser sustentado com apoio financeiro federal e morar num bairro problemático? Quem, afinal, são os mais afetados? A renda, como eu falei há pouco, é o principal critério para dizer se uma pessoa é pobre ou não. Se a renda não é suficiente para pagar ao menos moradia e alimentação, o indivíduo engrossa uma estatística nacional. A Alemanha tem quase 14 milhões de pobres, o que dá mais ou menos 1 em cada 6 pessoas vivendo no país. E como a gente está falando aqui nesse vídeo das nuances dessa realidade, um documentário publicado pela redação de língua inglesa da DW discutiu bem isso. Quem é mais afetado pela pobreza na Alemanha são as pessoas com um passado migratório.
Em 2019, segundo a apuração do documentário, o risco de pobreza se revelou mais que o dobro para pessoas de origem estrangeira. A dificuldade de integração seria o principal motivo. A lista de grupos vulneráveis não para por aí não. Ainda inclui famílias chefiadas por uma única pessoa, que pode ser a mãe, aposentados e estudantes. No primeiro caso, as mulheres que eventualmente se divorciam e ficam com a responsabilidade de criar os filhos não conseguem estabilidade financeira e as perspectivas de encontrar emprego diminuem. A pobreza também é um potencial problema entre os idosos que reclamam do baixo valor das aposentadorias. Um estudo da Fundação Bertelsmann concluiu que cerca de 20% dos aposentados na Alemanha podem ficar pobres na velhice em 2036. Tem ainda os estudantes sempre ali contando dinheiro para dar conta das despesas do mês. Os estudantes que mais sofrem aqui são os dependentes do financiamento estatal para universitários. A quantia máxima mensal do benefício é de 934 euros, abaixo do que receberia alguém na linha da pobreza. É isso, em resumo, tem pobreza, ela não deixa as pessoas miseráveis passando fome, mas estrangula o acesso a um padrão médio da vida da sociedade alemã. E existem grupos mais vulneráveis que outros. A má notícia, a situação não só pode, como tende a piorar por aqui. A pandemia e a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia não vão aliviar em nada a vida de quem está na Alemanha nos próximos anos. Pelo contrário, isso vai fazer com que mais gente acabe pobre num cenário em que a classe média já está diminuindo. De 1995 para 2018, a parcela de médios assalariados na Alemanha caiu de 74% para 67%. A situação está se agravando por causa da inflação em crescimento desde 2020. Mais e mais cidadãos vão ficar incapazes de arcar com o aumento dos preços do pão, leite, frutas e legumes nos supermercados. Em 2020, por exemplo, cerca de 1,1 milhão de pessoas recorriam aos serviços de distribuição gratuita de alimentos. E agora são 2 milhões. Um sinal de que começa a faltar dinheiro, sim, para o básico: comida. Eu queria falar agora de uma solução de curto prazo, de uma perspectiva de melhora, mas especialistas projetam um futuro complicado para manter o estado de bem-estar social da Alemanha, especialmente porque a base que sustenta esse estado está abalada. Por muito tempo, a Alemanha foi vista como uma espécie de locomotiva da economia europeia, mas o modelo econômico baseado na indústria e a exportação dá sinais de esgotamento. Economistas dizem que nos últimos tempos a Alemanha foi impactada por barreiras no comércio internacional e o encarecimento da produção nas indústrias em diferentes setores pelos custos com energia. E aí os preços de tudo vão lá em cima e é aquela coisa, com o custo de vida mais alto, a renda encolhe e o resultado não pode ser outro: mais pobreza.